Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos inaugurando agora o estudo de mais um dos livros e agora do Velho Testamento. Então nós vamos falar a partir da aula de hoje, dos vídeos de hoje, a respeito do livro de Sofonias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, Sofonias é um profeta que atuou no reino de Judá, cujo nome, Sofonias, quer dizer Yahvé escondeu. Também pode significar Yahvé protegeu. Este profeta, ele é descendente do rei Ezequias, o rei de Judá, Ezequias. Tá? E é óbvio que ele vai ter aí bastante ligação, portanto, no reino de Judá, e já vamos ver também o porquê isso. A época em que ele profetizou foi na época do rei Josias. Do rei Josias. O rei Josias foi o 16º rei de Judá. E ele reinou em Judá, em Jerusalém, no Reino do Sul. Lembrem-se que a partir de um momento na história israelense, houve uma divisão dos reinos e o reino do norte passou a se chamar Reino de Israel e o reino do sul passou a se chamar Reino de Judá. Então nós estamos falando do 16º rei de Judá, do reino do sul. E este rei, ele reinou entre 640 a 609 antes de Cristo. Este profeta que profetizou na época de Josias, ele dividiu o espaço de profecia, ele era contemporâneo, ele viveu junto com outros profetas, como Naum, Rabacuque e Jeremias. Então, foram 3 profetas, com ele 4, que estavam trabalhando, que estavam ativos nesta mesma época. Este rei Josias, para quem não lembra, vamos fazer um resuminho aqui. Este rei Josias tem como antecessor dele o próprio rei Ezequias. Ezequias era antecessor do profeta? Sim, ele era, mas ele também era bisavô de Josias. E lembremos, este rei Ezequias foi quem restaurou a adoração no reino de Judá. Quando ele morreu, assume o trono o seu filho Manassés, o avô de Josias. Este Manassés, ele desfez praticamente tudo o que Ezequias tinha feito. E ele retoma a idolatria, ele volta aos pecados originais lá do reino antes de Ezequias. O seu filho, o filho de Manassés, o seu filho Amon, que era pai de Josias, ele não fez nem o que devia, mas também não dificultou as coisas. Na verdade, ele se absteve, e isto já era uma condição bastante grave. Então, ele deveria ter reconduzido o povo, reconduzido a nação à adoração, mas ele não fez isso. Né? Então, Amon, o seu pai, também se absteve de fazer qualquer coisa, de corrigir a situação. Josias, então, fez o que o seu bisavô fez. Ele restaura a adoração a Deus. E aqui, alguns autores, eles dizem o seguinte, que Josias só restaura a adoração depois do ministério de Sofonias. Alguns dizem que não, que ele já estava trazendo essa restauração.
De qualquer forma, foi meio que nesta época que Sofonias trouxe a sua mensagem e que Josias já estava voltando à adoração correta em relação a Deus. Bom, para que nós possamos entender o livro de Sofonias e as profecias que ele traz, é preciso relembrar alguns povos, porque daqui a pouquinho a mensagem de condenação vem não só para o povo de Judá, para as pessoas especialmente de Jerusalém, mas também para alguns dos povos em volta. Um dos povos que vai ser citado e que vai sofrer aí a atenção do profeta, exatamente porque Deus está mostrando o que vai acontecer com este povo, são os filisteus. Quem eram esses filisteus? Nós já ouvimos falar muito dos filisteus. Se você já leu uma ou duas vezes a Bíblia, você lembra deste povo. Os filisteus eram um povo, era uma nação, era um conjunto, né, que vivia muito próximo do mar e que estava entre as montanhas aqui, entre Jerusalém e o próprio mar. Então, toda esta região aqui era ocupada pelos chamados filisteus. Vindos do mar, tomaram aquela posição e foram criando grandes cidades. Cidades como Asdod, como Askelon, como Ecrom, como Gat, como Gaza. A cidade de Gaza, vira e mexe, nós ouvimos ainda hoje falar dela, né? Nós temos a chamada faixa de Gaza em alguns noticiários. Estas cidades eram as principais cidades, as 5 principais cidades dos filisteus. Já na época dos juízes, eles causavam incômodo, dor de cabeça para o povo de Deus. Eles foram dominados e subjugados na época de Davi, quando Davi foi rei, quando já havia então um reinado, Davi conseguiu subjugar, diminuir a importância dos filisteus. E aqui nós vamos encontrar no livro de Sofonias muita coisa contrária às cidades de, principalmente, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gaza. Porque naquela época, na época já do profeta Sofonias, a cidade de Gat já tinha uma importância um pouco menor. Portanto, então, as 4 cidades é que foram alvo das profecias de Sofonias. Outros povos também tiveram uma certa proeminência e às vezes eles se insurgiam e às vezes eles causavam danos, incômodos, atrapalhos ao povo de Deus. Moabe e Amon eram dois povos descendentes de Ló. Lembrem-se, Ló é o sobrinho de Abraão. Então, quando Abraão foi morar numa região aqui, ó, pertinho do Mar Morto, nesta região aqui, mais especificamente nas planícies próximas a 2 cidades, cidade de Sodoma e cidade de Gomorra, Deus trouxe juízo sobre estas cidades e elas foram completamente destruídas. E aí sobrou, inclusive, para a família de Ló. Ló estava vivendo entre estes idólatras, estava vivendo entre um povo rebelde, um povo que não aceitava Deus. Então, ele estava vivendo entre pecadores. E sobrou para ele também? Sobrou para ele também. De tal maneira que nem a mulher de Ló sobreviveu. Com medo de não terem herdeiros, as filhas de Ló cometeram um pecado e tiveram filhos com o seu pai. Um dos filhos, Moabe,
deu origem aos Moabitas. Moabitas, aqui, ó, eles habitavam, eles moravam nesta região aqui. Então, o reino de Judá fica deste lado do Mar Morto e os Moabitas deste outro lado aqui. Se você olhar em cima, né? Então Moab está aqui desse lado, nesse outro mapa também dá para ver o reino de Moab aqui, o reino de Amon aqui, que era o outro irmão, né? O outro filho de Ló, o irmão de Moab. Este aqui, o filho de Ló, se chamou Ben-Ami. Daí ele deu origem aos Amonitas, né? O povo, o reino de Amon, o povo de Amon. Então, tanto os moabitas quanto os amonitas eram aparentados, eles tinham ascendentes comuns, eles tinham ancestrais comuns entre si em relação ao povo de Judá, ao povo de Deus. Tá? Mas vira e mexe, eles tentavam fazer alguma coisa, eles tentavam prejudicar o povo de Deus. E a palavra, né, trazida por Sofonias veio também trazer juízo para estes dois reinos, o reino de Moabe e o reino de Amon. Um outro povo que é citado aqui, ele é um pouquinho mais longe. Então, se o amado observar aqui no mapa, aqui o Sinai, né? O Sinai está aqui, Jerusalém está mais ou menos nesta região aqui, tá? Onde está o cursorzinho, tá? E olhando para o lado de cá, nós vamos encontrar o que era o reino do Egito, o Império Egípcio. Num determinado momento, os egípcios foram dominados por um povo que era o povo cuxita ou de Cuxi, ou, se você prefere, os etíopes. Eles eram localizados um pouquinho mais para baixo, aqui nesse verdinho, um pouquinho mais para baixo. Em um determinado momento, este povo cresceu, se desenvolveu e os seus exércitos acabaram subindo o rio Nilo, né, e em direção ao Egito, e eles dominaram os egípcios. Tanto é que muitos desses etíopes cuxitas passaram a ser faraós no Egito. Isso quando? Na época de 716, 663 a.C. Então, os cuxitas, os etíopes, eles dominaram toda esta região. Então, eles vieram aqui, de onde eles tinham a sua área original, e eles subiram e foram até o mar, até o delta do Nilo, até aqui em cima, e dominaram tudo, né, se transformando, inclusive, em faraós do Egito. Para eles também tem uma palavra de repreensão, tem uma palavra de juízo, de julgamento trazida por Sofonias da parte de Deus. Depois nós vamos ter também o povo assírio. Os assírios nós já temos mais contato com eles, a gente já ouviu bastante falar sobre eles. Os assírios, então, eles vêm da região aqui da Mesopotâmia. Então, a Assíria, ela começa a se desenvolver aqui na parte de Assur. Nínive era a capital, né? E aí eles vão dominando toda esta região aqui da Mesopotâmia, né? Ele pega um pedaço da Ásia, inclusive, e depois, num determinado momento, século 7, século 8 antes de Cristo, né? Entre 800 a 600, mais ou menos, eles vão entrar agora nesta região aqui e eles vão dominar. Eles dominam primeiro o reino do sul, Israel. Israel é tomada pelos assírios
no reino do norte, eu acho que eu falei do sul, errei, é o reino do norte dos israelitas, o reino de Israel, tá? Eles não tomam o reino de Judá, mas eles vão mais para frente, eles tomam toda a península do Sinai e, inclusive, eles vão até o que era lá o Império Cuxita. Então, eles tomam, inclusive, o Egito. Quando isso, Eleni? Entre mais ou menos 700 e alguma coisa, quase 800, até 600 e pouquinho antes de Cristo. Em 722, eles tomam a Samaria, eles tomam o reino do norte, eles tomam Israel, tá? E um pouquinho depois disto, eles também são alvo de um outro reino, o reino da Babilônia, que se levanta e toma todo esse verde aqui, que era o reino da Síria, acabou se tornando o Império Babilônico. E aí os babilônicos realmente eles acabam dominando toda esta parte, inclusive Judá. Eles tomam Jerusalém, tomam Judá. Eles tomam a Samaria, eles tomam Israel, o reino de Israel, em 722 a.C. Mas eles não duram muito tempo. Em 612 a.C., 100 anos depois, aqui eles são dominados, a cidade de Nínive cai, que era a capital, que era uma das cidades mais importantes, ela cai, ela é dominada pelos babilônicos. E toda esta área foi dominada pelos babilônicos. Os assírios também são alvo do julgamento de Deus. Então existe profecia também trazendo julgamento para os assírios. E qual é a mensagem do livro de Sofonias? Ele traz um conceito, ele fala sobre o que se chama dia de Yahvé. O que é esse dia de Yahvé? Esse dia de Yahvé é um dia de julgamento. Em verdade, quando nós analisamos o livro, ele vem uma parte falando sobre esse julgamento, então ele traz juízo, ele traz julgamento, profecias de juízo para todos esses povos que nós acabamos de mencionar, mas no final ele traz uma nota de esperança, uma nota de bênção. Então, o dia de Yahvé, ele tem uma dupla face, ele tem um duplo significado. Por um lado, é um dia de juízo, sim, mas por outro lado, também haverá bênção. Por que isso? Porque quando Deus, que é justo, que é santo e que está indignado pelo pecado destes povos, quando ele põe em marcha o seu julgamento, ele vai fazer diferenciação entre aqueles que merecem uma condenação, um juízo mais profundo, e aqueles que receberão a misericórdia de Deus. Veja que o juízo é trazido sobre todos, para alguns, juízo e condenação, para outros, este juízo e misericórdia para que restasse alguém, para que restasse um resquício de povo. Este dia de Yahvé, esse dia do Senhor, era um dia que, na profecia de Sofonias, era um dia que estava muito próximo, era um dia que estava para acontecer, ou seja, havia uma urgência em trazer esta mensagem ao povo. E era universal. Nós já vimos. Então, o reino cuxita, o reino assírio, Moabe, Amon, Filisteu, ou seja, todos estariam sendo julgados. Todos iriam se apresentar na presença, no tribunal, no trono de Deus para o seu julgamento. Né? Portanto, é um juízo próximo, é um juízo universal. Por que isso?
como nós já dissemos, o fundamento disso tudo eram os pecados do povo e principalmente os pecados dos líderes. Em relação principalmente ao povo de Deus, aquela idolatria que estava dominando todo o reino. Já tinha feito a Assíria cair, mas Judá não entendeu a mensagem. Então, estava sendo dada uma mensagem muito mais específica para eles. O orgulho deles não dependerem mais de Deus, e daí a questão da autossuficiência, não depende de Deus, eu consigo por minha própria força vencer o que seja. Não é bem assim, porque eles achavam que Deus não era tão poderoso assim. Então, Deus estava mostrando para eles, estava dizendo a eles que um dia estava próximo, o dia estava para chegar e ninguém iria se safar, ninguém iria escapar deste juízo. O livro está dividido em dois pedaços. Um pedaço pequenininho, já no início do livro, que fala sobre esse julgamento, explicando o porquê e explicando contra quem. Então, no primeiro momento, ele vai falar sobre os pecados da humanidade e depois ele fala especificamente sobre o povo de Deus. Veja, se existe um julgamento de toda a humanidade, não pense que o povo de Deus vai ficar imune a isso. Ele não vai ficar alheio, ele vai ser julgado também. E note que o julgamento do povo de Deus é sempre mais duro do que dos outros povos. Por quê? Porque eles tinham uma aliança direta com Deus e eles desfizeram essa aliança, eles não consideraram esta aliança. E a parte maior do livro de Sofonias fala especificamente deste dia de Yahvé. Então ele começa anunciando este dia, o que vai acontecer nesse dia, como este dia é, ou seja, a natureza desse dia, o que eu posso esperar deste dia, e quando ele chegar, o que é que Deus espera das pessoas? Uma reação que se exige das pessoas. Como é que eu vou reagir depois de estudar a natureza do dia de Yahvé? Quando nós terminarmos o vídeo todo, como é que você agirá? Qual a reação que Deus espera de você, uma vez que você está sabendo disso? Esta é a mesma condição que Sofonias apresenta para o povo quando ele traz a profecia. Uma vez que eu sei, o que eu vou fazer com este conhecimento? Como eu vou agir agora? Qual é a reação que eu devo ter? Todos os juízos, e aí ele vai passando povo por povo, daqueles que nós apresentamos agora há pouco, um por um deles, o que vai acontecer com um por um deles, e ele vai trazer uma nota de esperança. Por que essa nota de esperança? Que nem todos serão destruídos. Um remanescente vai sobreviver, nós vamos ter um pouco deste povo que vai ficar. Esse remanescente ele só vai sobreviver por conta da misericórdia de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. Bons estudos!